Olá, nesta aula do nono ano nós iremos estudar soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau com uma incógnita. Ou seja, são duas formas para descobrirmos a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau. Introdução. Considere a equação, nós temos aqui uma equação de segundo grau, sendo que A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, deixa de ser uma equação de segundo grau. E x, uma linha, e x, duas linhas, as raízes reais dessa equação. Entre as raízes x1 e x2 e os coeficientes a, b e c da equação, existem duas relações importantes, as quais veremos a seguir. Ou seja, existem duas relações importantes, que é a soma das raízes e o produto das raízes. Primeiro, vamos demonstrar a soma das raízes. Por que essa fórmula é válida? Primeira relação, sendo x1 e x2 as raízes reais da equação, temos. Na aula anterior nós vemos que na fórmula aqui é mais ou menos, né? E quando chegamos o x1 e o x2, o x1 nós vamos usar o mais aqui e o x2 nós vamos usar o menos. Por quê? Na fórmula resolutiva nós temos que aqui é mais ou menos. Aí quando chegamos no x1 e no x2, o x1 é usando o sinal de mais aqui e o x2 é usando o sinal de menos. Então, o que nós vamos fazer? Quer saber a soma das raízes. Então, nós vamos somar o x1 mais o x2. Então, eu vou pegar o valor do x1, que é esse daqui, mais o x2, que é esse daqui. Pronto. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses de cima aqui. E aqui embaixo eu vou só repetir. Por que eu vou só repetir? Porque aqui o denominador, o 2A, ele é igual. Quando o denominador for igual, só repetimos. Aqui nós vamos somar, ó, esse daqui mais esse daqui. Então eu tirei esse sinal de mais aqui, porque eu estou somando. Então aqui nós vamos somar aqui em cima. Então nós vemos que aqui é mais delta e aqui é menos delta. Ou seja, são valores iguais com sinal diferente. Toda vez que for valores iguais com sinais diferentes, se anula. Então, eu vou cortar esse mais delta aqui com esse menos delta aqui. Pronto, que é igual. Aqui eu vou repetir, ó. Vou repetir aqui embaixo, que é o 2A, e vou somar aqui. Quanto é menos B com menos B? Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Menos B com menos B dá menos 2B. E esse 2A aqui, que é o denominador, eu repito. Pronto, ó, ficou menos 2B, que é o numerador, que é aqui de cima, sobre o 2A, que é o denominador. Pronto, nós temos aqui a divisão. Quanto é? Nós temos uma divisão. Então, eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Por quê? Porque 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, eu posso cortar este 2 aqui com esse 2 aqui. Pronto, aqui na frente eu repito os que restaram, que foi o menos B sobre o A. Pronto, ó, menos B sobre A é a fórmula. Então, menos B sobre A é o valor de x1 mais x2. Então, toda vez toda vez é isso. A soma das raízes sempre será menos b sobre a. Então, essa fórmulazinha aqui que precisamos. Então, não precisamos fazer tudo isso aqui. Isso aqui é só uma demonstração. Basta usarmos essa fórmula aqui. Agora, nós iremos estudar o produto das raízes, ou seja, a multiplicação. Então, nós temos aqui a relação, sendo x1 e x2 as raízes reais da equação, nós temos que o x1, sempre o x1 vai ser usando o valor de mais aqui, e o x2 usando o valor de menos. Por quê? Na fórmula resolutiva, nós temos que aqui é mais ou menos. E o x1 vai ser usando o sinal de mais, e o x2 usando o sinal de menos. Ele quer saber o produto, ou seja, o produto é a multiplicação. Então, nós vamos multiplicar o valor de x1 vezes o valor de x2. Eu vou pegar aqui o x1, que é menos b, mais raiz de delta sobre 2a, vezes o x2, que é o x2 menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos aqui a multiplicação de frações. Então, nós vamos pegar o numerador e multiplicar por numerador,
e o denominador multiplicar por denominador. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos b mais raiz de delta, vezes menos b menos raiz de delta. E aqui embaixo eu vou multiplicar 2a vezes 2a. Nós vamos multiplicar, ó, 2 vezes 2 dá 4. E a vezes a dá a ao quadrado. Então, o denominador aqui será 4a ao quadrado. Aqui em cima, no numerador, nós temos as aulas. Nós temos que vai ser menos b ao quadrado menos raiz de delta ao quadrado. Por quê? Porque nós temos que aqui a soma e aqui a diferença. Então, nós temos aqui, ó, toda vez que aqui for a soma e aqui a diferença, nós fazemos isso. Será o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E aqui embaixo eu repito, que é o denominador, 4a ao quadrado. Aqui nós temos, quanto é menos b vezes menos b? Nós temos que aqui vai ser b ao quadrado. E aqui eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 do índice aqui. Lá das nossas primeiras aulas, eu posso cortar este expoente aqui com o índice aqui. Então vai ficar quem? Menos delta. E o denominador aqui embaixo eu repito. Pronto, por quê? B ao quadrado é esse aqui, ó. Esse b ao quadrado é daqui. Esse menos aqui eu repeti. Esse expoente aqui eu cortei com esse índice, que ficou só o delta. E o 4 ao quadrado eu repeti. Isso aqui nós estudamos em aulas anteriores. Pronto, aqui está um pouco mais resumido. Só que na aula anterior nós vemos que o delta ele tem um valor, que é o discriminante, ó. Como o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, que é a fórmula que nós estudamos na aula anterior, fazemos a substituição a seguir. Então, nós vamos substituir. x1 vezes x2 é igual. Então, nós vamos substituir. Ó, b ao quadrado eu repito, menos eu repito. O valor de delta. Eu sei que delta vale isso aqui, ó. Delta é igual. Então, delta vale isso aqui. Então, eu repito aqui na frente, o valor de delta. E o 4 ao quadrado eu repito aqui embaixo. Igual. Esse b ao quadrado eu repito. Agora nós iremos eliminar o parênteses aqui, ó. Menos por mais dá menos, então aqui fica menos b ao quadrado. Aí eu faço jogo de sinal. Menos por menos dá o quê? Mais 4ac. E aqui embaixo eu repito. Nós temos aqui, ó, nós temos aqui que são valores iguais com sinais diferentes. Ó. Porque aqui, ó, aqui é mais b ao quadrado e aqui é menos b ao quadrado. Então, são valores iguais com sinal diferente. Então, a gente fala o quê? Anula. Então, vou anular esse b ao quadrado com menos b ao quadrado. Pronto. Aqui na frente eu repito. 4ac numerador sobre 4 ao quadrado no denominador. Esse a ao quadrado eu posso decompor ele. Então, repito aqui, ó. Por quê, ó? 4 ao quadrado é a mesma coisa de 4a vezes a. Então, nós temos aqui sim o numerador 4ac, denominador 4a vezes a. Então, eu posso cortar. Temos agora aqui uma divisão. Eu posso cortar esse 4 com esse 4. Eu posso cortar esse a aqui no numerador com esse 4 no denominador. Pronto. Aqui na frente eu vou repetir quem restou. Restou quem? Restou o C no numerador aqui em cima e o 4 no denominador aqui embaixo. Pronto, ficou C sobre A. Essa daqui é a fórmula do produto das raízes. Tudo isso aqui que eu fiz foi a demonstração dessa fórmula aqui ser válida. Então, o produto das raízes sempre será o valor de C sobre o A. Então, temos aqui as fórmulas. Eu trouxe agora as fórmulas aqui para nós praticarmos um pouco. Temos aqui a fórmula da soma de duas raízes, que é o x1 mais o x2 é igual a menos b sobre a. E a fórmula do produto é o c sobre o a. Vamos praticar um pouco. Determine a soma e o produto das raízes da equação. Nós temos aqui uma equação. Então, nós vamos descobrir agora quem é a soma e quem é o produto. Para descobrirmos a soma, nós iremos usar essa fórmula aqui. Então, repita essa fórmula aqui. Mas antes de eu aplicar nesta fórmula aqui, na fórmula da soma e na fórmula do produto, vamos colocar aqui do lado que é o termo A
que é o termo B, que é o termo C. O termo A é esse que vem aqui, ó. Não aparece mais, é 1. O termo B é o 2, que é o sempre que vem ao lado do x. E o termo C é o independente, que é o que está sozinho aqui, ó, que é menos 8. Pronto. Vamos descobrir agora quem é a soma. Para descobrirmos a soma, nós vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. x1 mais x2 menos b sobre a igual. Porque, ó, esse menos aqui é da fórmula, ó, esse menos aqui é da fórmula. O valor de b, que é o valor de b? 2. Sobre o a. Quem é o a? 1. Pronto, ó. Menos 2 sobre 1. Quanto é 2 dividido para 1? É 2. Pronto, ó. Menos 2, que esse menos aqui, ó. E 2 dividido para 1 é 2. Pronto. Menos 2 é a soma das raízes. Agora nós iremos descobrir quem é o produto dessas raízes. O produto dessas raízes nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Vamos substituir os valores agora. Menos C, o valor de C, que é menos 8, e o valor de A, que é 1. Então vai ser, ó, menos C, que é o valor vai ser menos 8, que é o valor de C, e 1, que vai ser o valor de A. Então, menos 8 dividido para 1 dá menos 8. Pronto, ó, isso daqui é o produto das raízes. Pronto, somente isso. Menos 2 é a soma das raízes e menos 8 é o produto das raízes. Então, o que foi que nós fizemos aqui? Nós colocamos aqui do lado o valor de A, que é o que vem sempre ao lado do x. Sempre é o coeficiente do x ao quadrado. O valor de B, que sempre é o coeficiente de x. E o C, que é o termo independente, que não apareceu, mas é 1. Próximo exemplo. A equação 3x ao quadrado menos 8x menos 3 é igual a zero apresenta duas raízes reais diferentes. Sem resolver a equação, determine a soma e o produto dessas raízes. Ou seja, quer descobrir quem é a soma e quem é o produto dessas raízes. Então, para descobrir quem é a soma e quem é o produto, nós vamos aplicar nas fórmulas que nós já estudamos anteriormente. Então, antes disso, nós vamos saber quem é o termo A, quem é o termo B, quem é o termo C. O termo A é o 3, que é o que vem sempre ao lado do x ao quadrado. O termo B é o menos 8. E o termo C é o menos 3. Não esqueça de aplicar nas fórmulas. Temos aqui a fórmula da soma, que é menos B sobre A. Eu vou aplicar aqui, ó. Ó, esse menos aqui é da fórmula aqui. Aí o valor de B, ó, que é menos 8. E o valor de A, que é 3. Aqui eu faço o jogo de sinal, ó. Menos por menos dá mais. Vai ser 8 sobre 3. 8 sobre 3. 8 sobre 3 dá para dividir, então, para aqui. Pronto, 8 sobre 3 é a soma das raízes. Agora nós iremos descobrir quem é o produto dessas raízes. Temos aqui a fórmula, que sempre será C sobre A, que é o valor de C, menos 3, e o valor de A, 3. Então temos aqui, ó, menos 3 sobre 3. Então vai ser negativo o resultado. Então, porque menos por mais é menos. Sinais diferentes, vai ser sempre negativo. Então, ó, quanto é 3 dividido para 3? 1. Por que é menos 1? Porque é daqui, ó, sinais diferentes. Ou então fazer o jogo de sinal. Menos por mais dá menos. Então dá menos 1. Então menos 1 é o produto dessas raízes. Pronto, está respondido. Somente isso você vai colocar aqui do lado, que é o valor de A, que é o valor de B, que é o valor de C. Só para facilitar nossos cálculos. Nós vamos aplicar na fórmula da soma, que é essa fórmula aqui, ó, que sempre será menos B sobre A. Substitui os valores, caso precise, faça o jogo de sinais e resolve. E aqui no produto, sempre será o C, o valor de C sobre o A, e resolve, somente isso. Logo, a soma das raízes é essa daqui, ó, e o produto é esse. Escrevendo uma equação conhecendo as raízes. Também é uma fórmula. Por exemplo, sempre será essa fórmula aqui, ó, x ao quadrado menos o s. Esse s aqui vai ser a soma das raízes. S, aí você coloca o x mais o p. O p sempre será o produto, que é igual a zero. Lembrando que a soma é o x1 mais o x2 e o produto é o x1 vezes o x2. Vamos determinar a equação do segundo grau na incógnita x
cujos são números reais. Então, nós temos aqui, ó, que isso aqui são as raízes, ó, a raiz 7 e a raiz 12. Então, você vai descobrir quem é a soma, quanto é a soma deles e quanto é o produto. A soma é o x1 mais o x2. Então, 7 é o x1 e 12 é o x2. Então, você vai somar, ó, 7 mais 12 é quanto? 7 mais 12 é quanto? 19. Pronto, ó, 19 será a soma. Agora nós devemos descobrir quem é o produto. Quanto é que vale o produto? Então vai ser o x1 vezes o x2. Vai ser 7, que é o x1, vezes 12, que é o x2. Quanto é 7 vezes 12? 84. Pronto, ó, 19 é a soma e 84 é o produto. Você vai aplicar nesta fórmula aqui agora. Então temos aqui a fórmula. Então eu repito x ao quadrado. Repito esse menos aqui. O S, ó, sempre o S vai ser o valor da soma. Quanto é a soma aqui? 19. Eu repito x ao mais, eu repito esse mais aqui. E o produto, quanto é que vale o produto? 84. Pronto. Isso aqui é o valor da equação. Nós pegamos aqui as raízes, que é a raiz 7 e a raiz 12, e encontramos a equação que gerou ela. Outro exemplo, letra B. Menos 10 e menos 3. Aqui são as raízes. Então, a soma vai ser o x1, que é menos 10, mais o x2, que é menos 3. Então, aqui vai ser, ó, quanto é menos 10 com mais menos 3? Menos 10 com menos 3 dá quanto? Menos 13. Pronto, ó, nós temos que a soma é menos 13. Por quê? Ó? Menos 10 mais menos 3. Menos 10 com menos 3 dá menos 13. Agora o produto vai ser o x1, que é menos 10, vezes o x2, que é menos 3. Menos por menos dá mais, vai ser positivo. Menos por menos dá mais, vai ser positivo. E 10 vezes 3, 30. Pronto. O menos 13 é a soma e o 30 é o produto. Agora nós vamos aplicar nesta fórmula aqui. Vou colocar aqui embaixo. Pronto, substituir os valores. Então, repito o x ao quadrado. Repito esse menos aqui. Agora eu vou colocar o valor de S, que é o valor da soma. Que é quanto? Menos 13. Eu repito x mais esse mais aqui. E o produto, que é quanto? 30. Aqui nós temos que fazer o jogo de sinal. Então, eu repito x ao quadrado. Menos por menos dá mais. E o 13x, eu repito aqui. Mais 30. Pronto. Essa daqui é a equação do segundo grau que gerou essas raízes aqui. Outro exemplo. Determine a equação do segundo grau na incógnita x, sabendo que as raízes dessa equação são os números menos 3 mais raiz de 3 e menos 3 menos raiz de 3. Então, nós vamos fazer, ó. Primeiro, nós vamos descobrir quem é a soma. Você vai pegar, ó, esse daqui mais esse daqui. Então, você vai pegar, ó, menos 3 mais raiz de 3 mais menos 3 menos raiz de 3. Eu vou tirar do parênteses. E por que eu cortei esse mais raiz de 3 com esse menos raiz de 3? São valores iguais com sinais diferentes. Então, toda vez que acontecer isso, de ser valores iguais com sinais diferentes, se anula. Então, mais raiz de 3 e menos raiz de 3 se anulam. É zero. Então, eu faço aqui na frente os que restaram. Quanto é menos 3 com menos 3? Sinais iguais, conserva-se o sinal e soma. Então, menos 6. Pronto, ó, menos 6 é a soma. Agora vamos descobrir o produto. Vai ser esse valor aqui, vezes, vai ser o valor de menos 3 mais raiz de 3, vezes, menos 3 menos raiz de 3. Nós temos aqui a multiplicação. Colocar o primeiro termo ao quadrado,
menos o segundo termo ao quadrado. Isso que nós estudamos em aulas anteriores, se eu não me engano foi a 7ª aula. Então será o primeiro termo ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, que é a raiz de 3 ao quadrado. Então aqui vai dar 9, ó. Menos 3 ao quadrado é 9. E aqui eu posso cortar este expoente aqui, expoente 2, com o índice aqui 2. Então vai ficar quem? O 3. Então aqui, ó, menos 3 ao quadrado é 9. Esse menos aqui é da fórmula. Aqui eu cortei o expoente aqui, 2, com o índice 2 aqui. Então ficou 3. Quanto é 9 menos 3? 6. Pronto, ó, 6 é o produto. Agora é só aplicar naquela fórmula lá, nessa fórmula aqui, ó, que é x ao quadrado menos o sx, que é o s é a soma, mais o produto. Então, x ao quadrado eu repito, x ao quadrado menos o valor do s, que é da soma, ó, que é menos 6. Esse x aqui sempre tem que repetir, mais o produto aqui é 6. Aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal. Então, eu repito, x ao quadrado, faço o jogo de sinal, menos por menos, mais 6x, e aqui eu repito, mais 6 igual a 0. Pronto, ó, isso aqui é a equação que gerou essas raízes aqui. Logo, a equação procurada é x ao quadrado mais 6x mais 6, que é igual a 0. Então, era isso. Obrigado e até a próxima aula.